Sempre bom meditar nos cânticos ao Senhor, na verdade. Em honra ao único Deus que existe, que vive, que tem poder, que adoramos. Em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos a sua palavra como está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagens e um exército maior que o seu, não tenha medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando entrarem em uma batalha, o sacerdote deverá postar-se à frente e dirigir-se ao povo, e ele deverá dizer o seguinte: Ouça, Israel. Vocês estão para entrar em batalha contra seus inimigos. Não se desanimem nem temam. Não se alarmem nem sejam amedrontados por eles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês lutar a seu favor contra seus inimigos e dará a vitória a vocês. Então os oficiais falarão com os soldados e eles dirão o seguinte: há algum homem aqui que tenha construído uma casa nova, mas que ainda não a tenha dedicado? Volte para sua casa agora. Pode ser que morra lutando e outro homem então dedique sua casa. Há algum homem que tenha plantado uma vinha sem ter usufruído seu fruto? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem usufrua seu fruto. Há aqui algum homem comprometido com uma mulher, mas que ainda não se tenha casado com ela? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem se case com ela. Os oficiais acrescentarão ao que tiverem dito aos soldados o seguinte ainda mais: há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta acovardado? Volte para casa. Pode ser que seu temor corrompa seus companheiros. Aqui por enquanto. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, aqui estamos vendo a ordem do Senhor, a instrução ao Senhor de como Israel deveria se preparar para a batalha. Reúne-se o exército, o sumo sacerdote, o sacerdote, ele vai diante do povo e diz que o povo não deve se amedrontar, nem se alarmar, nem se desanimar, porque Deus, que tirou o povo da terra do Egito, iria dar vitória. E aí os oficiais do exército começariam a dizer a consulta, né? A fazer a consulta de quem não estava apto para lutar. Quem estava comprometido não se casou, quem construiu uma casa e não dedicou ao Senhor, quem plantou uma vinha e não colheu do seu fruto. Enfim, são várias pessoas que não devem lutar. Aqui é uma instrução do Senhor. E uma dessas pessoas, um desses tipos de pessoas, são pessoas que se sintam amedrontadas ou acovardadas. Pessoas covardes. Porque a covardia e o medo poderia se espalhar pelo exército todo a ponto de ninguém querer ir para a batalha. Vamos ver aqui outro caso dessa lei sendo aplicada na prática. No livro de Juízes, no capítulo de número capítulo de número 7, versículo de número 1. Então Gideão e todo o povo, então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo com ele, levantou-se de madrugada e acampou em Harod. O acampamento de Midian ficava ao norte dele, próximo a Gibeat Moré, no vale. O Senhor disse o seguinte a Gideão: há pessoas demais com você para que eu entregue Midian a eles. Porque eu não quero que Israel se vanglorie contra mim, dizendo: nos salvamos a nós mesmos, por nossa força. Portanto, Gideão, proclame ao povo, dizendo: qualquer que esteja ansioso ou com medo deve voltar para casa, enquanto nós permaneceremos aqui, no Monte Gileade. 22.000 retornaram, mas 10.000 permaneceram. Deus ele deu uma instrução para Moisés
E na época dos juízes de Israel, algumas gerações depois, a gente vê o Senhor ensinando a mesma coisa para Gideão. Perceba que Gideão ele tinha medo. Ele era um homem que tinha medo, até esse ponto da história. O Senhor ele coloca Gideão frente a frente com o acampamento do inimigo e Deus fala assim: Gideão, eu entreguei eles na vossa mão. Agora, se você ainda sente algum tipo de medo, alguma dúvida, desce no acampamento deles e escute o que, é que eles estão falando. Gideão escuta que eles estão com medo de Gideão. E Gideão consegue ser fortalecido através desse relato que ele ouviu dos próprios soldados inimigos. Porém, se Gideão era uma pessoa tão medrosa, por que, que ele também não foi dispensado por Deus? Minhas irmãs, não é pecado sentir medo. É natural. É natural sentir medo. Os apóstolos sentiram medo. Todos os homens sentiram medo. Profetas, do maior até o menor, sentiram medo. Eu sinto medo muitas vezes. Muitas vezes. Apesar de a minha cara estar séria, muitas vezes é assim. Porém, perceba que Deus ele não fala somente quem está com medo, mas ele fala quem está com medo e acovardado. E o que é a covardia? O que é um sentimento de covardia? Sentimento de covardia é você estar com tanto medo, a ponto desse medo ele lhe paralisar. Isso é pecado. Porque Deus ele te dá uma ordem e você por medo não a quer cumprir. Esse é o problema aqui. Gideão ele tinha medo, mas ele foi. Veja que ele tinha medo, mas ele não se acovardou. Moisés ele tinha medo. E ele falou: Senhor, eu não sou ninguém para me apresentar diante do faraó. Mas ele não se acovardou. Jeremias ele tinha medo, mas ele não se acovardou, ele não deixou se paralisar pelo medo. Ele foi com medo, foi, mas ele foi, ele não parou. E esse é o grande problema aqui, minhas irmãs. Sabe? Essa questão de Deuteronômio e de juízes, de Gideão e a instrução que Moisés recebeu, é muito fácil de se resolver. Porque é muito fácil alguém chegar para mim e falar: olha, Tiago, a gente está indo para a batalha. Você está com medo? Você quer ir ou não quer ir? Você está pronto para ir ou não está pronto? É muito fácil eu sentir medo e dizer: não vou e tá tudo bem, eu fui descartado ali. Mas nós, como cristãos, muitas vezes somos pegos em situações em que a gente, quando percebe, já está na batalha sem perceber. E sentir medo não é algo de outro mundo, mas deixar se paralisar, se permitir acovardar, a ponto de você não dar ouvidos à ordem do Senhor, isso é um grande pecado. E nesse caso não é somente um pecado contra Deus e seus mandamentos, mas é contra as pessoas que estão dependendo da sua atitude. Por exemplo, vamos dizer aqui que Moisés ele se acovardasse não fosse. O povo de Israel não iria sair dali. Deus levantaria outra pessoa, sim. Mas o fato é que Israel já poderia ter saído dali nesse tempo. Imagine então se Gideão não tivesse ido, falasse eu não vou, não vou, não vou e pronto. Provavelmente Deus levantaria outra pessoa. Mas não seria a mesma coisa.
A questão ela é complicada quando a gente fala de um cristão. A questão de falando de soldados, de pessoas que podem ver as armas e podem decidir se vão ou se não vão. Porém, falando da vida cristã, não é tão fácil assim. Sabe, Esté foi uma mulher que quase ela se acovardou. Muita gente não nota isso. A questão de Esté era mais complicada porque ela não era uma comandante, um general, ela não era nada disso. Quando ela percebeu, ela já estava no meio do problema. Vamos ler Esté? Livro de Esté, capítulo de número 4, versículo de número 1. Todos conhecem a história. Naamã tinha preparado uma forca para os judeus e Esté fazia parte do povo judeu. E Mardoqueu, ele soube desse decreto de Amã. Amã não era rei, Amã era general. Mas Amã agradava tanto o rei que o rei deu a ele o anel de selar e falou assim: o que você quiser aprovar contra os judeus, tome o meu selo e escreva a carta em meu nome, sele e decrete o que você quiser sobre esse povo. Não precisa nem me pagar. Amã pegou, escreveu um decreto em nome do rei, carimbou com o selo do rei, selou com o selo do rei, dizendo que em tal data, em tal mês, em tal tempo, os judeus deveriam ser mortos. E ele preparou forcas para Amã e todo o seu povo. Vamos ver qual foi a reação de Esté diante dessa história? Livro de Esté, capítulo de número 4. Vamos começar primeiro por Mardoqueu, quando ele soube dessa notícia. Esté, capítulo de número 4, versículo de número 1. Esté, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quando Mardoqueu soube tudo o que foi feito, rasgou as roupas, vestiu um pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade lamentando e chorando amargamente. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei, pois não era permitido que ninguém vestido de pano de saco entrasse pelo portão do rei. Em cada província alcançada pela ordem e decreto do rei, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e pranto. E muitos se deitavam sobre panos de saco e cinzas. Quando as meninas e os oficiais que serviam Esté vieram e lhe informaram sobre isso, a rainha ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para serem vestidas por Mardoqueu, em lugar de pano de saco, mas Mardoqueu não as aceitou. Perceba aqui, minhas irmãs, que o decreto está colocado, a forca está preparada, a data está marcada. E todo o reino que era comandado pelo rei Assuero estava debaixo desse decreto feito em nome do rei, mas feito por a mão general. Então todos os judeus sabem, todos os judeus lamentam, todos os judeus jejuam. Eles rasgam suas vestes, vestem pano de saco, se humilham diante de Deus. E Mardoqueu, ele vai e fica lamentando, jejuando de pano de saco, vestido de pano de saco. Mas ele não podia entrar nos portões do rei para falar com Esté, então ele parou no portão. Porque ninguém lamentando, chorando, vestido de pano de saco poderia entrar. Quando os oficiais que serviam Esté e as meninas que serviam Esté viram Mardoqueu, sabiam que Mardoqueu tinha ligação com Esté, informaram a Esté: olha, Mardoqueu está ali chorando. Esté, ela foi até esse ponto negligente. Ela não procurou saber o que era. Ela não procurou saber nada. Ela só enviou roupas para ele, para que ele tirasse aquela veste de lamento e se vestisse de uma maneira melhor. Ele recusou, ele não queria veste. Ele queria um agir de Deus.
Ele não queria uma meia solução. Ele queria uma solução. Então, só depois que ele recusa as vestes, os oficiais voltam a Esté e dizem que ele recusou. Agora, olha o que Esté vai fazer. Versículo de número 4. Quando as meninas e os oficiais que serviam Esté vieram e lhe informaram sobre isso, a rainha ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para serem vestidas por Mardoqueu em lugar de seu pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esté chamou Hataque, um dos oficiais do rei que lhe serviam, e o instruiu a dirigir-se a Mardoqueu e a descobrir o que estava acontecendo e por quê. Agora Esté começa a agir de maneira correta. Ela não procurou saber o que era. Ah, o meu primo, ele tá chorando. Meu primo Mardoqueu está chorando. Ah, enviei uma roupa para ele, enviei um presente para ele, uma roupa bonita. Não, não é assim, Esther. Agora que Mardoqueu recusa, muita gente não sabe mais de Mardoqueu, ele é primo de Esther, não tio. Só basta ler a história com atenção. Agora está enviar ataque, um oficial. E agora ela quer saber o que está acontecendo. Agora a senhora está começando a agir de maneira correta. Versículo número 6. Ataque foi ao encontro de Mardoqueu no espaço aberto em frente ao portão do rei. E Mardoqueu lhe disse tudo o que aconteceu e a quantia exata de prata que Amã tinha prometido depositar no tesouro real para a destruição dos judeus. Mardoqueu lhe deu também uma cópia do decreto promulgado em Suzã sobre a destruição dos judeus. Ataque deveria mostrá-lo a Esté, explicá-lo e, em seguida, instruí-la a se aproximar do rei, interceder a ele lhe implorar o favor em prol do seu povo. Ataque então voltou e contou a Esté o que Mardoqueu lhe dissera. Mardoqueu recebe Ataque, né? O oficial. Ataque pergunta: Mardoqueu, o que é que está acontecendo? Esté me enviou. Mardoqueu mostra o decreto: olha, tal data, tal hora, todo judeu vai morrer aqui. Olha, vai lá em Esther, diz para ela que ela precisa interceder pelo povo dela, que ela precisa entrar na sala do rei, que ela precisa fazer alguma coisa como rainha. Então o ataque ele volta para Esther e vai contar tudo que ele escutou de Mardoqueu. Versículo número 10. Então Esther falou com o ataque e lhe deu esta mensagem para ser enviada a Mardoqueu, dizendo o seguinte: todos os oficiais do rei, bem como o povo das províncias reais, sabem da existência de uma lei que impede a aproximação de qualquer pessoa, homem ou mulher, do pátio interno do rei sem ser chamado. Quem fizer isso será morto, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro a fim de continuar vivo. E eu não fui chamada pelo rei nos últimos 30 dias. Mas do que eu explico, Esté, daqui a alguns dias todos os judeus vão morrer. A forca está preparada para a gente. Faz alguma coisa, intercede a favor de nós ao rei. Fala com o rei em favor de nós. A Stefa manda o recado de volta, né? Ataque vai lá e diz a Mardoqueu o seguinte: Mardoqueu, todo mundo sabe que o rei tem uma lei que quem entrar na sala do rei sem ser chamado morre. A menos que você entre, ele estenda o bastão, o cetro de ouro que tem na mão dele. Mas quem não for chamado e entrar, se ele não estender o cetro de ouro que está na mão dele, a pessoa morre. Esther acabou de dar uma desculpa. Mas do que eu não vou, não quero morrer, não quero correr o risco de morrer. Tá bom que todo o povo vai morrer, mas eu estou com medo de morrer. Não quero ir. Porque o rei não me chamou nos últimos 30 dias. Quem não garante que se eu entrar lá sem ele me chamar, ele não vai me matar, em vez de estender o cetro de ouro para mim? Não, maluco, eu não vou, não. Versículo número 12. Depois de ser informado a respeito do que Esté disse, Mardoqueu pediu
que esta resposta fosse dada a Esther, dizendo o seguinte: não suponha que pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar que os outros judeus. Pois, se você se calar agora, se você não fizer nada, Esther, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou nessa posição real precisamente para um tempo como este? Ataque vem com a mensagem de Esther e fala: olha, Esther disse que não vai não. Mardoqueu falou assim: Ataque, então envia a mensagem para ela dizendo o seguinte: olha, Esther, tu é do nosso povo. E não fica pensando que tu vai ser salva só porque tu é rainha, não. Porque se tu se calar agora, a gente vai receber socorro de outra parte. Deus vai levantar outra pessoa no teu lugar e vai salvar a gente. Mas tu e tua família vai morrer. Porque tu foi negligente, Esther. Então não fica pensando que só porque tu é rainha, tu tá protegida, que tu também é do povo. O decreto vale para tu também, Esther. Agora, se tu quiser se calar, tu tá vendo a injustiça, tu tá vendo a mãe querendo matar o teu povo, o povo de Deus. E tu não está fazendo nada, Esther. Tá com medo, Esther. Tu não quer agir. Tu tá mole, tu tá fraca, Esther. Não tem problema. Se não quer agir, não age. Agora, a gente vai receber refúgio, abrigo em outro lugar, enquanto você vai perecer por ter sido negligente. Quem sabe, Esther, tu não foi colocada nessa posição de rainha justamente para esse tempo, disse Mardoqueu. Sabe, sentir medo não é pecado. Pecado é você ver algo que você tem poder para resolver e por medo você não resolver. Tem gente que fica doente e não quer tomar remédio. Fica só orando e deixa Deus trabalhar. Quando Deus te coloca na posição de rainha, em outras palavras, quando Deus te dá o remédio na mão, é sua obrigação tomá-lo. Vamos dizer que Tiago é um empresário, tem uma empresa com 10 funcionários e desses 10, um me irrita, me dá prejuízo, me arruma problemas. Aí eu falo: não, Senhor, eu sei que eu sou empresário, eu sei que eu tenho autoridade, eu sei que eu tenho todo o poder legal no céu e na terra para demitir esse funcionário. Ele me dá motivo. Mas eu vou orar para que o Senhor retire, sendo que Deus já me deu a autoridade. As pessoas que se acovardam diante da autoridade que Deus coloca na mão da pessoa, essas pessoas geralmente falam assim: ah, Deus proverá, ou vamos orar, que Deus vai agir. É muito comum você ver nas igrejas assim: irmão, eu vi o pastor adulterando, eu tenho que conversar com ele, eu preciso conversar com ele. Não, não, irmão, não. Só ora. Covarde. Irmão, alguém me roubou, eu preciso dar. Eu preciso fazer alguma coisa, o irmão ali me roubou, eu preciso ir lá acertar contas com ele. Não, 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 não. Calma. Só ora que Deus resolve. Comportamento de covarde. Quando Deus coloca a faca e o queijo na minha mão, eu vou querer que Deus parta o queijo para mim e coloque na minha boca? E as pessoas ainda dizem que isso é viver pela fé, que isso é confiar em Deus. Depois dessa tapa na cara de Esther, estava se acovardando, versículo número 15. Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, dizendo o seguinte: vá, reúna todos os judeus que encontrar em Suzã, a capital, e faça-os jejuar por mim, sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei, e o que é contra a lei. E se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Então Mardoqueu voltou e fez tudo o que Esther lhe ordenou a fazer. Capítulo de número 5. No terceiro dia, Esther vestiu suas roupas reais e foi ao pátio interno do palácio do rei, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono real, no salão do rei, de frente para a entrada do salão.
Quando o rei viu Esté, a rainha, no pátio, ela obteve seu favor. Por isso o rei estendeu o cetro de ouro de sua mão na direção dela. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. O rei perguntou-lhe: O que você deseja, rainha Esté? Tudo o que me pedir, lhe darei, até metade do reino. Sim, é verdade. Esté orou, Esté jejuou por 3 dias. Todo o povo fez isso por 3 dias. Mas depois de orar, ela agiu. Sabe, minhas irmãs, quando a gente se sente covarde diante de uma situação e a gente não quer ir lá resolver, a gente vendo que não tem ninguém para ir no nosso lugar, a gente corre para orar a Deus. E a gente corre para orar e que Deus resolva aquela situação sem que a gente vá. E esse não é o modo certo de orar. Realmente, Esté orou. Mas Esté não orou para que Deus resolvesse as coisas do dia para a noite ou matasse Amã. Na verdade, Esté orou e jejuou para que ela tivesse condições de cumprir a missão. Ela orou e jejuou para que ela tivesse condições de entrar na sala e não morrer. Mas ela teve que deixar a covardia de lado e entrar na sala, mesmo correndo um risco de vida. E ela acabou dizendo: se eu morrer, eu morri. Nós, como cristãos, quase sempre, como mães, como pais, como filhas, como alguém que recebeu alguma autoridade de Deus, ou alguma função na obra, temos vidas que dependem de nós. Quando eu digo vida, não é alma, mas é vida mesmo, de alguém morrer ou viver, dependendo da nossa atitude. Esta estava nesse impasse. Ela, como rainha, poderia interceder pela vida do povo. E se ela não tivesse intercedido, se dependesse dela, o povo iria morrer. Temos que entender que nós, como homens e mulheres crescidos, há vidas que dependem de nós. Por que você não pega o seu filho e joga dentro de um carro e sai dirigindo bêbado com ele, ou bêbada? Você sabe que a vida dele depende da sua direção. Porque você simplesmente não deixa de trabalhar e vai tirar uma férias de 4 meses. Porque você sabe que a vida da sua família, da sua casa, depende de você. Você não para de comprar ração para os animais porque você sabe que a sua vida depende a vida deles depende de você. Agora eu me pergunto, por que há pessoas que se acovardam? E aqui o caso é mais sério. Já não estamos falando de cachorro ou da vida de algum irmão que já é adulto, já sabe o que faz, já sabe para onde vai. Estamos falando da obra de Deus. Porque há pessoas que insistem em se acovardar na obra de Deus. Você deixa de denunciar um pecado. Aquelas pessoas que estão ali sendo iludidas, elas dependem de você. Não estou falando de causar escândalo, estou falando de exortar uns aos outros, como Paulo ensinou, como Jesus ensinou. Porque você vê algo de errado e você fica quieto, com medo. Se há vidas que dependem de você, vidas estão na sua mão. O melhor que pode acontecer de alguém que se acovarda quando recebe uma autoridade no céu e na terra da parte de Deus é que essa pessoa ela vai morrer sozinha, enquanto as pessoas que dependiam da ação dela vão ser salvas por Deus de outro modo. Deus levanta outra pessoa. Como Mardoqueu disse.
Não estou falando aqui de uma casa ficar sem comida, ou alimento, ou água, ou luz por 4 meses. Falando de almas, de obra de Deus, de pessoas que dependem do seu evangelismo, que dependem da sua atitude, que dependem da sua coragem, que dependem de você deixar a covardia de lado. São crianças, são mulheres, são homens, são pessoas idosas que aqui dependem da sua atitude. Já pensou se, por um momento, Esther, além de ter medo, tivesse pena de Amã, por pensar que ele tinha uma mulher e filhos e ela não quisesse prejudicar a vida dele? Isso é a mesma coisa que tirar o pão da boca das crianças e jogar aos cães. Olhe na cara das crianças, na cara das mulheres e na cara das pessoas que dependem. Se elas não estão perto de você, apenas feche os olhos e pense no rosto de cada uma. Por causa da sua covardia, elas podem perder a vida. Por causa da sua falta de coragem de dizer o evangelho, elas podem perder a vida. Por causa da sua falta de coragem de viver o evangelho, elas podem perder a vida. Mas vamos dizer que elas ainda já estão salvas, já conhecem a Jesus. Olhe novamente para o rosto delas, imagine o rosto delas, veja o nome delas aqui, de olhos fechados. Elas podem ainda assim morrer por sua falta de coragem. Talvez elas não irão para o inferno, mas a vida delas depende de você. Sim, é verdade, a nossa vida somente depende de Deus. Mas e quando Deus levanta uma pessoa para trazer algo para nós? Já pensou se dependesse do profeta Jonas, toda a cidade de Nínive estaria morta e mais do que morta, no inferno? O intuito dessa pregação é que nós, que aqui estamos e que as pessoas que vão ver essa pregação, as pessoas que aqui estão, adultos, já formados, entendam que sempre há pessoas que dependem da nossa atitude. Sabe, se o caminhoneiro ele não quiser transportar, o dia da manhã falta comida. Se um juiz não quiser trabalhar amanhã, uma viúva vai ficar sem justiça. Eu me pergunto, qual é a consequência catastrófica que pode acontecer na vida das pessoas se você deixar de fazer o que é correto? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 33. Absalão aqui, filho do rei Davi, tinha tentado matar o próprio pai. Davi fugiu, Absalão tomou o trono. E o exército de Davi tinha batalhado contra o de Absalão. Mataram Absalão. Chegou a notícia para Davi, e é isso que vamos ler agora. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 33. Tremendo, o rei Davi subiu para o quarto sobre o portão, lamentando e chorando, dizendo: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que antes eu tivesse morrido em vez de você. Ah, Absalão, meu filho,
meu filho. Capítulo número 19, versículo 1. Falaram a Joabe, o general: o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Dessa forma, a vitória naquele dia foi transformada em luto para todo o povo, pois o povo ouviu dizer que o rei Davi estava angustiado por seu filho. O povo entrou na cidade furtivamente naquele dia, como fazem as pessoas envergonhadas que fogem do campo de batalha. Enquanto isso, o rei cobria seu rosto e chorava em alta voz, dizendo: ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Joabe entrou no lugar onde estava o rei, e disse: hoje fizeste que todos os teus servos se sentissem envergonhados. Eles salvaram tua vida e a vida de teus filhos e filhas, esposas e concubinas. Tu, porém, amas aquele que te odeia e odeia aqueles que te amam. Hoje disseste que os príncipes e os teus servos não significam nada para ti. Pois hoje eu posso ver que teria sido muito mais prazeroso se Absalão tivesse vivido e nós todos teríamos morrido. Nós todos tivéssemos morrido. Agora, levanta-te, sai e fala de coração para coração com os teus servos, porque eu juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum homem ficará aqui contigo esta noite, e que isso será pior para ti do que todos os infortúnios que tens sofrido desde a tua juventude até agora. Então o rei saiu e se sentou nos muros da cidade. E quando foi dito ao povo: agora o rei está sentado no portão, todos vieram para diante do rei. Enquanto isso, o exército de Absalão e Israel fugia, cada homem para sua tenda. Perceba que Davi, como pai, sentiu a dor do luto. Apesar do filho ter tentado matar ele, seus servos, suas esposas, tudo que Davi tinha, e todas as pessoas que gostavam e serviam e amavam Davi. O povo estava alegre porque tinha vencido a batalha contra Absalão, e quando ouviram a notícia na volta de que o rei não estava nada alegre, todo mundo entrou na cidade lamentando e revoltado. Joabe, o comandante de Davi, do exército de Davi, disse o seguinte: Davi, eu estou percebendo que a nossa vida, a dos teus servos, de todo mundo que te ama, não serve de nada. Eu estou percebendo que para você, Davi, seria melhor que os ladrões, que os assassinos, que os que nos xingam, seria melhor que eles estivessem na melhor, vivos, esbanjando de tudo que nós temos e tudo que Deus nos deu. Seria melhor que eles estivessem assim do que acontecer o que aconteceu hoje, onde nós vencemos a batalha em nome do Senhor. Porque enquanto a gente venceu a batalha para salvar a tua vida, a gente te deu conselho, a gente te deu tudo, Davi. E a gente arriscou nossa vida na batalha para acabar com os ladrões, Davi. Para acabar com os usurpadores, Davi. Agora tu te acovarda, Davi, começa a chorar. Então eu juro pelo Senhor, Davi, que se tu não sair daqui agora, for lá diante dos teus céus e falar de coração para coração, cara a cara, de homem para homem, Davi, ninguém vai ficar contigo hoje. E eu juro por Deus que isso será pior do que qualquer dificuldade que tu tenha passado desde a tua juventude até agora. Veja como Davi queria que o culpado ficasse vivo e que o vivo fosse culpado. É como Joab falou, minhas irmãs. Muitas vezes, por covardia, a gente deixa de fazer o que é correto, começa a empurrar os problemas com a barriga, começa a tirar o pão da boca das crianças e a dar para os cachorros com medo de que o cachorro venha para nós.
Quando eu falo cachorro aqui, eu não estou falando de animal, não. Estou falando de gente de mau caráter. A gente tira o pão da boca das crianças e joga para os cães, com medo de que os cães avancem em nós, enquanto a criança fica chorando. Quando deixamos de pregar o evangelho, quando deixamos de salvar o inocente e condenar o culpado, quando deixamos de fazer tudo o que Deus mandou, de ministrar justiça até mesmo em nossa própria vida, quando por muitas vezes a gente sofre a injustiça e não quer receber a justiça por causa de medo, isso só acaba em sofrimento. Sabe por que Israel entrou em um estado de depressão espiritual? Porque um certo dia um profeta chamado Samuel deixou de condenar os seus filhos. Ele era juiz. Samuel sabia muito da lei. Um dia seus filhos começaram a se comportar mal e a julgar o povo de maneira equivocada, julgando o povo aceitando suborno, liberando os ladrões, e enquanto os inocentes que tinham sido roubados, eles deixavam chorando lá. Por causa disso, já falou, Samuel, a gente não quer juiz, a gente quer um rei, porque teus filhos não sabem de nada, não sabem ministrar juízo. Foi aí que apareceu Saul, foi aí que Israel se afundou, por causa de um homem que não conseguiu botar ordem na própria casa, nos próprios bens e no próprio patrimônio que era seu por direito. Seus filhos. Agora eu pergunto, por que Samuel condenava todos os que não seguiam a Jesus? Samuel ele pegou uma espada e ele picotou um rei em pedaços, somente porque esse rei ele não aceitava a justiça de Deus. Por que Samuel agiu diferente com seus filhos? Covardia. O medo, o sentimento foi tão grande que paralisou Samuel. Samuel ficou dormente. Ele não tinha coragem de cumprir com o que a lei de Deus mandava. Mas quando era para fazer algo mais fácil, Samuel picotava e assava. Quer ver um exemplo de Neemias? Neemias, um homem que construiu o muro de Jerusalém, coordenou a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias, do começo até o final, ele construiu, fez a obra do Senhor e fez o que o Senhor estava mandando debaixo de ameaça, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sendo ameaçado por cartas, pessoas que estavam perto, pessoas que estavam longe. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Palavras de Neemias, o filho de Racalias. No mês de Kislev, no 20º ano, enquanto eu estava em Suzã, a capital, Ananias, um de meus parentes, veio de Judá, com alguns homens. E eu lhe perguntei acerca dos remanescentes de Judá que haviam sobrevivido ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam o seguinte: os remanescentes do exílio foram deixados na província. Estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. Ao ouvir essa resposta, sentei-me e chorei. Lamentei por vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. Perceba aqui, minhas irmãs, que Neemias, ele ouve uma notícia ruim, ele começa a lamentar, a chorar e a jejuar diante de Deus, e ele começa a orar a Deus. Eu não vou ler a oração toda, mas eu quero que vocês foquem aqui no versículo número 11 do 1º capítulo. Olha a oração de Neemias. Senhor, por favor, que teus ouvidos estejam atentos à oração de teu servo e à oração de teus servos que se alegram em temer-te o nome.
Por favor, que teu servo alcance sucesso e conquiste a compaixão deste homem, pois eu era o criado pessoal do rei. Então Neemias ele faz uma oração um pouco longa. Ele começa a jejuar, a lamentar e a orar diante de Deus, mas ele não pede para Deus resolver o assunto do dia para a noite. Ele poderia muito bem começar a orar, jejuar e lamentar e dizer: Deus proverá. Ou Deus não disse que iria retirar as pedras que estão no caminho de Israel? Deus não disse que iria nos libertar do cativeiro depois de 70 anos? Eu vou orar, vou jejuar e vou fazer algo aqui para o rei, vou seguir a minha rotina. Deus não disse que tem um tempo determinado para que comece as 70 semanas do profeta Daniel, então vai começar com a reconstrução do muro, então um dia o muro vai ser reconstruído, então eu vou só jejuar, orar e Deus proverá. Não, ele não ora dessa forma. Ele fala no versículo 11: Senhor, por favor, que teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração de teus servos, que se alegram em temer teu nome. Por favor, que teu servo, eu mesmo, alcance sucesso e conquiste a compaixão do rei, pois eu era o criado pessoal do rei. Ele está pedindo para que Deus dê condições para que ele faça algo. Ele não está dizendo, Senhor, reconstrói os muros. Não, ele está dizendo, Senhor, aqui estou. Dai-me condições para que eu vá e eu peça ao rei, e eu vá e reconstruir, eu faço, eu desfaço, eu tenho algo que fazer, eu vou fazer. Capítulo de número 2, versículo de número 1. No mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, o rei, eu estava servindo vinho e o levei ao rei. Antes disso, eu nunca havia aparecido triste na presença dele. O rei perguntou: Por que você parece tão triste? Não está doente? Então deve ser uma tristeza pessoal profunda. Nesse momento, fiquei com muito medo. Neemias estava triste, a cidade estava acabada. Ele apareceu diante do rei e o rei falou assim: Neemias, por que você está tão triste? Não está doente? Deve ter acontecido algo muito ruim, Neemias. Neemias sentiu medo. Perceba que ele não foi covarde. Porque apesar dele sentir medo, no versículo 3, o próximo versículo, ele diz assim: Olha, fiquei com muito medo e disse ao rei o seguinte: que o rei viva para sempre. Porque eu não estaria triste quando a cidade, o lugar onde jazem os túmulos de meus antepassados está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. O rei perguntou-me: O que você deseja? Eu orei ao Deus do céu e em seguida eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, caso teu servo tenha alcançado o teu favor, envia-me ajudar a cidade dos túmulos de meus ancestrais, para que eu possa reconstruí-las. Perceba aqui que Neemias estava com medo. O rei perguntou: Neemias, o que é que tu quer, afinal? Neemias diz que ele orou a Deus e logo em seguida ele agiu. Perguntou ao rei: Rei, me dá madeira para eu reconstruir a minha cidade? Versículo número 6. Com a rainha sentada perto dele, o rei me perguntou: Quanto tempo durará a viagem? Quando você vai voltar? Assim agradou o rei enviar-me, e marquei com ele o prazo. Eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, dê-me cartas endereçadas aos governadores, aos governantes dos territórios além do rio Eufrates, para que me deixem passar até chegar, ajudar, e também uma carta a Zaf, o supervisor das florestas do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões da fortaleza pertencente à casa, para o muro da cidade e para a casa que ocuparei. O rei me deu as cartas, de acordo com a boa mão do meu Deus sobre mim. Então, a partir daqui, Neemias ele parte para Jerusalém, ele começa a construção e aparece Sanbalat, Tobias e seus aliados, árabes, samaritanos. Um monte de gente começa a se reunir, ameaçar Neemias e dizer: Neemias, pare com essa construção aí, porque isso aí não vai dar certo. A gente está te avisando, a gente pode te matar, a gente pode fazer alguma coisa com você e com o povo.
E as ameaças foram tão grandes a ponto de que os pedreiros tinham que, com a mão, trabalhar na massa e com outra mão segurar a espada. Nenhum deles descansavam. De dia e de noite sempre tinha guardas apostos para batalhar, porque a ameaça era muito grande e era praticamente iminente. A ponto, minhas irmãs, de as próprias pessoas do povo de Israel, do próprio povo de Neemias, começarem a se vender para ameaçar Neemias ou também ludibriar ele. E Neemias, debaixo de toda essa ameaça, ou debaixo de todas essas coisas tentando amedrontar ele, pessoas dizendo a gente vai acabar com sua vida, a gente tá achando que a gente é idiota, a gente sabe aqui como é que faz as coisas, Neemias. Debaixo de tanta ameaça. Olha o que Neemias faz. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Olha o que Neemias diz. Um dia, quando fui à casa de Semaías, o filho de Dedalias, o filho de Meheitavel, onde ele estava confinado, ele me disse: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos suas portas, pois eles virão e tentarão assassiná-lo, Neemias. Sim, eles virão à noite para matar você. Neemias aqui um certo dia foi à casa de Semaías. E quando ele chegou lá, Semaías ele falou assim: Neemias, bora para o templo, vamos se trancar lá, porque tem homens aí vindo, eles vão tentar te assassinar durante a noite. Eles vão vir, Neemias, vão tentar te matar. Vamos para o templo, fechamos as portas, a gente se tranca lá, a gente está protegido, Neemias. Versículo de número 11. Olha o que disse Neemias. Respondi: um homem como eu deve fugir? Um homem como eu pode ir ao templo a fim de salvar a própria vida? Recuso-me a fazer isso. Então percebi que Deus não o havia enviado e que ele estava profetizando contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham subornado para dizer essas palavras. Ele foi contratado para me amedrontar, a fim de que eu seguisse sua sugestão e pecasse, dando-lhes motivo para um relato desfavorável a meu respeito, e para que com isso me insultassem. Meu Deus, lembra-te de Tobias e Sambalat de acordo com seus atos, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que me tentaram intimidar? Desse modo, o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Neemias estava cercado de pessoas falsas. Neemias estava cercado de ameaças. E Neemias disse: um homem como eu, servo de Deus, Deus me enviou aqui, Deus me tirou lá do Império Persa para me trazer até aqui, para eu reconstruir esse muro, para eu levantar esse refúgio para o meu povo. Um homem como eu, servo de Deus, que foi levantado para isso, deveria ficar com medo de ameaça? Por fim, para acabar a pregação, eu quero somente deixar um versículo mais e não vou falar nada mais. O Senhor nos abençoe e nos conceda a paz. Vamos terminar a pregação com o último versículo. Apocalipse, versículo de número 21. Versículo de número 1. Capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa e a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer o seguinte: vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e ele próprio, Emanuel, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem
já passou. Então aquele que está sentado no trono disse o seguinte: vejam, eu estou fazendo tudo novo. Ele disse também: escrevam, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: está feito. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem está sedento, eu mesmo darei da água da fonte da vida de graça. O vencedor receberá todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Vou ler novamente. O vencedor receberá todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda mão. O céu não é lugar para gente covarde. Deus nos abençoe e nos conceda a paz.